Hoje a gente vai bater um papo sobre como se organizar durante viagens enquanto a gente trabalha, principalmente para gestores de tráfego aí do digital. E aí, gente, eu sou o Edu, sou gestor de tráfego pago digital. Há 3 anos e meio trabalho na área do digital e há 3 anos e meio eu trabalho de home office. Então, ao longo do tempo, fui acumulando algumas experiências sobre como viajar e trabalhar ao mesmo tempo. E hoje o nosso papo vai ser sobre isso, porque faz mais ou menos um mês que eu voltei de viagem e algumas pessoas me perguntaram lá no Instagram como que eu estava me organizando para passear e trabalhar ao mesmo tempo. Então hoje o papo é mais leve, eu preparei inclusive um chimarrão para vir conversar com vocês, já que é um assunto que não é técnico, mas é um assunto que envolve organização no dia a dia durante as viagens. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu viajo ao menos 2, 3 vezes no ano, para visitar a família, para passear, para eventos, e normalmente para eventos eu acabo esticando a viagem um pouco mais e eu fico passeando, descanso, eu acabo intercalando entre o trabalho e o passeio. E não é muito fácil fazer essa organização. Então eu vim trocar uma ideia com vocês e eu trouxe alguns pontos de reflexão para a gente conversar sobre como agir consigo, como agir com as outras pessoas e como se organizar. Indo direto ao primeiro ponto, tu precisa entender uma coisa. Não é férias 100%, não é trabalho 100%, é uma divisão de férias com trabalho. E isso é muito importante, por mais simples que pareça, para que tu aprenda a lidar com a frustração que vai acontecer. E sim, tu vai se sentir frustrado porque quando a gente decide tirar férias, dar uma pausa, dar uma descansada, a gente tem uma expectativa alta de que ninguém vai me chamar, nenhum problema vai acontecer, eu vou conseguir descansar, e isso não vai acontecer. Porque nós escolhemos uma área de trabalho que exige que nós estejamos presentes 100% do tempo. O empreender exige que isso aconteça também, por mais que a gente coloque pessoas confiáveis para trabalhar com a gente. Então, primeiro, para tu se planejar, tu precisa entender e ter a consciência de que não é 100% férias, não é 100% trabalho, é uma divisão de duas coisas. Vai ter momentos que tu vai precisar trabalhar, vai ter momentos que tu vai poder descansar. O segundo ponto que eu quero conversar contigo é que a semana pré-férias ou pré-descanso e a semana pós-férias, elas vão ser semanas mais difíceis. Por experiência própria, a semana pré-férias eu costumo puxar tudo de organização que eu posso fazer. Então ela é uma semana muito lotada, com muita coisa para fazer. E a semana volta da viagem, volta do descanso, ela é uma semana muito bagunçada, porque eu tenho que reorganizar muita coisa que foi ficando para trás. E isso vai acontecer em 100% dos casos, porque tu vai estar uma semana inteira, se for uma semana, fora do teu ritmo, fora do teu escritório, fora da tua rotina diária, as coisas vão se bagunçar e é preciso mais uma vez entender e aceitar que sim, virou uma bagunça, eu sei que isso vai acontecer, mas eu preciso trabalhar com ações para minimizar isso. Então, os pontos que tu precisa pensar aqui é o que eu preciso fazer antes para me organizar e não ser tão bagunçado e como eu posso me organizar na volta da viagem, que vai ser um momento mais cansativo, que vai exigir muito mais trabalho, mas principalmente entendendo que isso vai acontecer. E aí, o terceiro ponto, ele vai puxar um pouco o que a gente acabou de falar de organização, que é a semana pré-viagem, pré-férias ou pré-descanso, que tu precisa se fazer algumas perguntas, como por exemplo, o que eu posso adiantar da semana que vem para fazer agora, para eu não precisar me dedicar na semana que vem, durante meu período de descanso? É alguma otimização de campanha? É adiantar, colocar campanhas no ar que eu deveria colocar no ar só na semana que vem? Como que eu posso fazer uma lista de tarefas para essa semana, puxando as tarefas da semana que vem? Aí tu vai organizar a semana pré-viagem. Se esse vídeo está fazendo sentido para ti, tu está achando ele bacana, curte ele para eu saber, porque eu trabalho com números. E para mim vai ser importante ver esse número para saber se faz sentido eu continuar fazendo esse tipo de vídeo. O ponto número 4, ele é sobre flexibilidade de organização durante a viagem. Eu voltei agora há um mês de uma viagem, esse ano eu fiz uma viagem internacional e nas 2 viagens eu fiz a mesma coisa. Eu combinei com os envolvidos, combinei com os clientes, com as equipes que eu trabalho, de reorganizar possíveis agendas. Então, normalmente, quando eu estou na minha rotina de trabalho, eu tenho reunião todos os dias, de segunda a sexta. Tem dias que tem 4 reuniões, tem dias que tem uma só, mas todos os dias eu tenho. Então, eu combinei com as pessoas de ver quais reuniões eu poderia reorganizar para encaixar tudo em pequenos turnos, por exemplo, tudo na segunda e na quinta de tarde.
bloquear minha agenda nesses 2 dias durante a viagem e ter mais livre outros dias sem reuniões para eu poder passear, para eu poder descansar, para eu poder fazer outras coisas também. Essa flexibilidade ela é importante de ser combinada com as pessoas. Tem reuniões que não tem como tu trocar? Tudo bem. Se organiza para estar lá participando da reunião nesse horário e depois tu sai para fazer a tua rotina diária. Sobre esse ponto, né, da flexibilidade, é muito importante tu entender que todos os dias vai ter trabalho. Que nem eu falei mais cedo em outro ponto ali sobre frustração. Todos os dias vai ter trabalho. E tu tem que entender que 1 hora de trabalho não é o que vai fazer o teu dia inteiro ser estragado se tu quer descansar naquele dia. Tu pode trabalhar durante 1 hora e descansar durante 23 horas. Na prática, isso acontece trabalhando um pouco mais, descansando um pouco menos, e cada dia da viagem ela vai ter o seu ritmo diferente de trabalho. Mas é importante perceber isso e, como eu disse, combinar com as pessoas a flexibilidade das trocas de horário. O quinto ponto que a gente precisa conversar é sobre comunicação com as pessoas. Que nem eu comecei a falar no ponto 4, combinar com as pessoas que tu vai viajar é muito importante. Então é o seguinte, primeira coisa, tu precisa avisar todas as pessoas envolvidas nos teus trabalhos, sejam clientes, equipes, parceiros, de que, atenção pessoas, semana que vem eu estarei viajando. Ou tu pode avisar meses antes e ir relembrando. Mês que vem eu vou estar viajando, mês que vem, semana que vem, daqui a 2 semanas eu vou estar viajando. E avisar, daqui a 2 semanas eu vou estar viajando, eu preciso que adiantem para mim algumas tarefas, como produção de imagens e vídeos. Eu preciso reorganizar reuniões com vocês. Eu preciso cancelar alguma reunião, algum encontro e deixar para depois. Essa comunicação ela é importante e as pessoas vão esquecer que tu vai viajar e tu tem que relembrar elas que isso vai estar acontecendo. Durante a viagem, tu também tem que avisar, mas as pessoas têm que se sentir seguras de que, mesmo que tu esteja viajando e descansando, tu vai estar acompanhando todo o resultado com elas, todo o trabalho com elas. Então, tu vai precisar reservar um horário na tua agenda para olhar tuas campanhas, fazer trabalhos. Então, tu tem que chegar para as tuas equipes e dizer, seus clientes e dizer, olha só, eu vou estar viajando na semana que vem, provavelmente em alguns horários você vai me chamar e eu vou estar fora do hotel, fora do apartamento, eu vou estar passeando, mas eu vou te dizer, daqui a 2, 3 horas eu volto pro hotel, eu volto pro apartamento e eu resolvo essa questão contigo. Pode ficar tranquilo. Combinar sai muito barato, não combinar sai muito caro, por experiência própria. Até porque quando tu não combina e a pessoa te chama, quem vai sentir ansiedade é tu. Quem vai sentir preocupação de não ter alguma coisa entregue é ela. E isso não pode acontecer na relação de vocês. Outro ponto da comunicação que tu tem que pensar é, se tu não tá viajando sozinho, tu precisa combinar com as pessoas que tu vai viajar de que tu precisa trabalhar. E aí é falar diretamente a parte simples de, eu não tenho 100% de férias, eu vou precisar trabalhar lá e eu vou me organizar para que em certos turnos eu tenha que encaixar todas as reuniões, para que eu acorde mais cedo para trabalhar, para que eu durma mais tarde para poder trabalhar e a gente consiga aproveitar. A pessoa que vai viajar contigo, a tua família, os teus amigos, os teus parceiros, eles têm que estar ok de que esse é o ritmo que tu escolheu e de que eles vão precisar respeitar isso, porque é a vida que tu escolheu, é o trabalho que tu escolheu. Então, mais uma vez, o combinar com as pessoas que tu está viajando, ele sai barato para evitar desgastes e para evitar qualquer outro sentimento que seja ruim durante o teu descanso e a tua viagem. E o sexto ponto que eu vou conversar contigo, que já aconteceu muitas vezes comigo e eu sei que vai continuar acontecendo, é o aceite. Imprevistos vão acontecer. Isso aconteceu várias vezes comigo, de eu ter alguma viagem marcada, de eu ter um evento marcado, uma visita de família, e chegar do nada um projeto de um lançamento, por exemplo, ou de um projeto novo, um funil novo que eu precisasse colocar no ar na semana que eu ia estar descansando, ia estar com a minha família, ia estar um pouco mais off do trabalho. Nas primeiras vezes, eu fiquei muito frustrado com isso que aconteceu. Não foi nem um pouco fácil, mas com terapia, com acompanhamento, eu fui aprendendo a lidar com essas frustrações. E eu sei que esses sentimentos eles não vão um dia deixar de existir por completo. Eles vão continuar existindo, como eu disse em outro ponto, porque a gente tem expectativa de algo que vai acontecer e a expectativa ela é quebrada. Mas a gente não pode generalizar de que um projeto que vai chegar, ele vai estragar todo um plano de descanso ou de viagem. Então a gente tem que aceitar que o imprevisto ele vai acontecer e saber lidar com ele de forma prática. Se fazendo pequenas perguntas de como eu posso encaixar isso com o meu descanso,
Como eu posso combinar com a pessoa que me pediu o projeto de fazer uma parte agora, fazer uma parte na outra semana, fazer um pouquinho menos por dia, mas todo dia fazer alguma coisa, incluindo os finais de semana? Esses pontos de como eu posso fazer, eles são muito importantes para essa construção de como lidar com os imprevistos. E muitas vezes tu vai estar durante a viagem, alguém vai te chamar quando tu está no meio de um passeio, ou tu está descansando na casa da tua família e te dizer, aconteceu um problema na campanha. E aí, mais uma vez, é o imprevisto acontecendo quando não deveria, entre aspas, estar acontecendo aquele imprevisto. E tu vai ter que aprender a lidar com ele ali no meio do caminho. Então, provavelmente tu só vai aprender quando tu passar por isso. Mas saiba como pensar nisso antes. Se acontecer, como eu vou resolver? Quais ferramentas eu tenho? Com que pessoas eu posso combinar para conseguir resolver esse imprevisto e seguir aproveitando ao máximo dentro dos períodos que eu determinei de flexibilidade na minha viagem. Olha só, a nossa escolha do empreender, ela exige com que a gente abra mão de algumas coisas, como tirar 100% de férias durante 15, 30 dias. Mas é o caminho que a gente escolheu para ter outros benefícios, como essa flexibilidade de datas, horários, localização de viagem, por exemplo. E eu prefiro chamar muitas vezes essa liberdade digital que as pessoas falam no digital, eu chamo de flexibilidade digital. Porque eu acho que a liberdade, ela traz uma ideia de que eu estou 100% livre, mas na verdade a gente não está 100% livre porque o nosso trabalho exige uma presença constante diária. Mas a gente tem flexibilidade para conseguir fazer esses pontos que eu trouxe, como encaixar uma viagem e um descanso, conseguir trabalhar durante uma viagem e um descanso também. E de todos esses pontos que eu falei, tu tem que prestar atenção em 3 coisas. O primeiro é como lidar com os próprios sentimentos durante as viagens e os momentos de descanso. O segundo é como se organizar antes e durante as viagens e os momentos de descanso. E o terceiro é como comunicar às pessoas antes e durante as viagens e os momentos de descanso sobre isso que vai acontecer, que é o teu período que tu vai encaixar ali um pouco off e um pouco trabalhando. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti. Eu gosto bastante de conversar sobre essa parte de organização e eu pretendo trazer um vídeo mais completo sobre dia a dia e rotina de gestão de tráfego. E caso tenha alguma dúvida, eu queira debater um ponto desses, passou por alguma experiência dessas que eu também passei, comenta aqui embaixo que o nosso papo ele segue nos comentários. Valeu, até a próxima.